Ok, saudações a todos. Hoje vamos começar a falar sobre dinâmica. Como nas aulas passadas nós introduzimos cinemática, falamos de alguns aspectos importantes na cinemática, definimos alguns tipos de movimento, diferença entre eles, vimos algumas equações matemáticas relativamente àqueles movimentos e resolvemos alguns exercícios, só para frisar que ainda não terminamos a sessão de cinemática. Entretanto, há necessidade de introduzirmos também algum conceito de dinâmica em função da necessidade de alguns estudantes, ok? Então, a quem só está a estudar cinemática vai se frisar naqueles vídeos de cinemática, e a quem já tem estudado dinâmica, então poderá agora verificar alguns conceitos básicos sobre dinâmica. Na verdade, a própria dinâmica, bem como a cinemática, como nós frisamos ou como nós explicamos nas aulas passadas, a cinemática ou a dinâmica enquadra-se no capítulo de mecânica. Essa é a divisão da física, geralmente para fins didáticos, okay? Para a arte do bem ensinar. Por essa razão, dividiu-se a física desta forma. E a mecânica enquadra-se no ramo da física clássica, ok? Temos aí a física moderna, né? Que basicamente a física está muito distante nos dias de hoje. Temos a física moderna, física do estado sólido, física de diversos ramos que a física hoje em dia tem estudado. Entretanto, nós vamos dizendo que é a física clássica que nos interessa. A dinâmica faz parte da mecânica, que está dentro da física clássica, estuda o movimento dos corpos. Nós falamos que na cinemática nós estudamos os parâmetros que descrevem o movimento. Quais são aqueles parâmetros? Aceleração, velocidade, deslocamento, etc, etc. Nós falamos que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, em cinemática, nós tratamos o corpo como sendo um ponto material. O que é um ponto material? Como nós definimos na aula passada, nós falamos que o ponto material é aquele corpo cujas dimensões não interferem na análise do problema, ou seja, desprezamos a massa daquele corpo. Mas aqui na dinâmica é um pouco caricato, ou não desprezamos a massa do corpo. Por quê? Porque a cinemática estuda os parâmetros que descrevem o movimento, entretanto a dinâmica estuda as causas do movimento, ou seja, se um corpo está a se mover, se eu estou a me mover, se eu estou a andar, o que é que me faz com que eu ande? Então, esta aqui, na verdade, é o ramo, é a área de estudo da dinâmica dentro da mecânica. Enquanto a cinemática só quer saber se esse corpo está a andar, qual é a velocidade, qual é o deslocamento, qual é a aceleração, a dinâmica quer saber por que este corpo está a andar, as causas, quais são os fenômenos atrás para que levassem este ou aquele corpo a se movimentar. Então, esta é a dinâmica. Esta dinâmica está dividida em dinâmica translacional, dinâmica de translação, e temos a dinâmica de rotação. De forma muito simples, numa linguagem de terra a terra, uma dinâmica de translação translacional é quando o corpo muda de posição em relação a um referencial, efetuando uma linha reta. Eu, por exemplo, se tiver, nesse caso, eu só vou considerar um corpo, tenho uma massa, se eu tiver a me movimentar em linha, fazendo trajetória retilínea, nesse caso, essa dinâmica chama-se dinâmica de translação. É tipo, se eu empurrar essa mesa, essa mesa vai se mover retilinhamente ou em linha reta. Neste caso, a dinâmica vai ser dinâmica estudada, vai ser dinâmica translacional. Já a rotacional, o corpo efetua um movimento de rotação em relação a um eixo, ok? Então, são duas áreas da dinâmica. Nós aqui vamos começar primeiro com a translacional e depois vamos ver a rotacional. E está tudo relacionado. Na translacional, nós falamos de momento linear, na rotacional, nós falamos de momento angular, na translacional, nós falamos de massa, na rotacional, nós falamos de momento de inércia. Então vamos indo paulatinamente. Entretanto, hoje estamos apenas a tratar da dinâmica translacional. Vamos lá ver o que é a força. O que é a força? A força é o agente físico capaz de alterar o estado de repouso num corpo. Essa é a definição segundo Isaac Newton. Então é basicamente complicado nós falarmos de força ou de dinâmica sem falar de Isaac Newton, Galileu, Aristóteles, etc, etc. Então, segundo Isaac Newton, força é o agente físico capaz de alterar o estado de repouso de um corpo, ou seja, é o agente que provoca a aceleração dos corpos. Se esse corpo, neste momento, está em repouso em relação, por exemplo, a um referencial que é a cadeira, né? Vamos falar que o referencial cadeira, estudamos esse movimento de repouso referencial, estudamos nas aulas passadas.
Se eu empurrar esta cadeira, neste caso, estou a exercer uma força sobre essa mesa, eu vou pressionar ela, em medida que eu vou pressionar, vou aplicar força, a tendência do corpo é se mover, então vai provocar aceleração no corpo. Logo, o que eu estou a fazer para a mesa chama-se força. E depois temos o conceito de força resultante. Força resultante nada mais do que o somatório de todas as forças que agem sobre um determinado corpo. É lógico que nós aqui não estamos a falar daquelas forças microscópicas, né? Forças nucleares, etc. Estamos a falar simplesmente das forças macroscópicas. Então, se por exemplo eu estou aqui, estou a exercer uma força sobre essa cadeira, essa mesa, tem mais uma outra pessoa exercendo uma força, mais uma outra nesse lado exercendo uma força, conforme ilustra essa figura. Temos aqui esse corpo, né, que está exercendo a força 3, a força 2, a força 1. O que é a força resultante que vai atuar sobre esse corpo? Simplesmente o somatório de todas as forças que atuaram sobre o mesmo corpo, conforme nós definimos. Força resultante será igual a força 1, mais força 2, mais força 3, mais Fn, não é assim? Fn que podemos transformar somatório de I igual a 1, quer dizer, a primeira força até a enésima força de força N. Aqui podemos ser por força K, não faz mal. Então, este basicamente é a ideia. Qual é a unidade de força? Newton. Ok? Newton é a unidade em Isaac Newton, nós falamos que é quase impossível você falar de dinâmica, não existe você falar de dinâmica e não falar de Newton. Então, no sistema internacional, a força é medida em Newton, e 1 Newton equivale a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Também temos dois tipos de força, temos força de contato, temos força de campos. Okay? Força de contato é a força que atua no corpo enquanto o contato está a ser exercido. Força de campo é aquela força que atua no corpo, mas de forma distanciada. Exemplo, força gravitacional, força elétrica, força magnética, etc, etc. Então, se um corpo estiver em equilíbrio, estamos a assumir que o somatório de todas as forças que atuam sobre aquele corpo é igual a zero. Então, essa é a definição de equilíbrio. O equilíbrio pode ser estático, pode ser dinâmico. Quando é que o equilíbrio é estático? O equilíbrio é estático quando o corpo está em repouso em relação ao referencial adotado, e é dinâmico quando o corpo está em movimento em relação ao referencial adotado. E podemos também falar aqui sobre a inércia. A inércia é a tendência dos corpos de conservar o seu estado da sua velocidade, ok? Vetorial. Depois entramos nas leis de Newton, para ser um pouquinho breve. Entramos nas leis de Newton, temos 3 leis de Newton. Uma quarta que é a lei de gravitação universal, mas quando se destacar a lei de Newton, a lei de gravitação universal estuda-se a parte. Então, a lei da inércia, a primeira lei. O que é que essa lei está a nos dizer? Está a nos falar que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se o somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo for igual a zero. Então, esta aqui é a nossa lei da inércia. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Se nós estivermos andando de autocarro, né? Se nós estivermos andando de autocarro, por exemplo, não seguramos bem nos varões do autocarro, e medida que o motorista fazer uma travessa brusca, a nossa tendência é seguir o movimento. Então, aquilo é explicado pela lei da inércia, mesmo acontece nos elevadores, etc, etc. Temos também a lei fundamental da dinâmica, né? A lei fundamental da dinâmica diz que a taxa de variação no momento linear em função do tempo é igual que relaciona, na verdade, o momento linear e a força. Está a nos dizer que a força, o somatório da força é igual à taxa da variação do momento linear. Ou simplesmente estamos a falar o somatório de todas as forças que atuam no corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Isso que está aqui é a definição do momento linear. Depois temos a terceira lei, lei de ação e reação. Esta lei aplica-se muito na vida, muitos usam isso, mas é muito simples. Temos um corpo A e um corpo B, se exercida uma força sobre o corpo A, certamente o que a lei de ação e reação diz que esse B vai reagir com a mesma força ao corpo A, entretanto, de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Então, esta é a lei de ação e reação. Temos aqui força A, que vai exercer sobre B, é igual a menos força B. Quer dizer que se nós estamos a considerar que a nossa orientação está para este sentido, então a força B será negativa. Então isso acontece muito quando nós estamos a andar, nós empurramos o chão para trás e como reação o chão nos empurra para a frente. Então temos aqui em módulo as forças são iguais. Essa é a terceira lei de Newton, segunda e a primeira lei de Newton. Então aqui nós temos basicamente resumido as leis de Newton. Depois vamos supor que temos um corpo sobre uma superfície não lisa, né? E temos algumas forças que vão atuar sobre esse corpo, geralmente. Então conforme nós dividimos aqui, forças que atuam sobre um corpo, sobre uma superfície com atrito, quer dizer, essa superfície tem atrito. Então, temos aqui a força aplicada, que é a força que vamos exercer sobre o corpo, temos a força de reação normal, temos a força peso e temos a força de atrito. Geralmente, quando um corpo está sentado sobre uma superfície,
Se a superfície for lisa, então não teremos a presença da força de atrito. Mas se a superfície não for lisa, né, então teremos a presença da força de atrito. E na verdade, na maioria das vezes, o exercício que diz, né, vai dar coeficiente de atrito estático ou dinâmico, né? Então, se te dá o coeficiente de atrito dinâmico, você já sabe que não, o corpo se moveu em dada altura. Se te der o estático, você sabe que não, o corpo não se moveu, conforme definimos aí atrito estático, equilíbrio estático e dinâmico. Então, temos aqui força-peso. Essa força-peso é devido à atração gravitacional que exercida pelo campo gravitacional terrestre, e essa força-peso é definida por massa vezes aceleração da gravidade. Vale notar que essa gravidade vai variando em função da localização. Então, temos aqui a força de reação normal, que representamos pela letra N, outros podem representar por Fn. Então, essa força é a força de compreensão sobre a superfície, ok? Que faz com que o corpo assenta sobre a superfície. São definições de forma geral para fazer perceber. Então, e esta força normal deve ser sempre perpendicular à superfície de contato. Quer dizer que o que está fazendo com que esse livro permaneça nesta carteira é a força de reação normal. Quer dizer que essa força desse livro está a exercer uma força na carteira, e a carteira, por sua vez, está a exercer a mesma força, mas em sentido contrário, obedecendo à terceira lei de Newton. E depois temos a força de atrito, que é a força que se opõe ao sentido do movimento, é definido por μ vezes N. N é a reação normal, já temos ali, e o μ é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito pode ser estático ou pode ser dinâmico. Quando é estático, vamos escrever μs, quando é dinâmico, podemos escrever μd ou μk. Então, já falamos, pode ser estático ou dinâmico, já definimos aqui. E por fim temos a força de atração. Essa força de atração geralmente só vai aparecer na presença de corpos que estão ligados por intermédio de cabos, ok? E esses cabos geralmente nós consideramos como sendo cabos inextensíveis, sem massa inextensível, quer dizer que não rebentam. Então, quando dois corpos estão ligados por intermédio de uma corda, quer dizer que naquele fenômeno, naquela ligação, naquela aparência, teremos a presença da força de tração, ou simplesmente, como nós preferimos, tensão, ok? E os cabos são inextensíveis. Então, isso é basicamente o que nós temos de teoria para a dinâmica, leis de Newton, etc. Vamos agora ver algumas aplicações, tais como plano inclinado, polia fixa, polia móvel, e etc, aplicando aquilo que nós temos como definição. Mas aqui é o conceito geral que nós precisamos. Sempre que um corpo estiver na superfície, nós precisamos saber identificar as forças que agem sobre esse mesmo corpo e posteriormente aplicar aquilo que nós sabemos que são as leis de Newton. Até aqui, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, partilhe o nosso canal. Qualquer dúvida, deixe nos nossos comentários e até breve.